Agora, É isso aí. Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu estou com a Márcia Bussolaro. E aí, Márcia, tudo bem? tudo bom, Renato? Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Você vê, nós gravamos aí faz quanto tempo? Uns 2, 3 anos já, né? O último papo que nós Eu acho tivemos. que foi um pouco antes da pandemia. Foi no comecinho da pandemia. Acho que eu Comecinho da já pandemia? estava no home office já, Tá bom, faz tempo mesmo, tem uns 2 anos e pouco. por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soft skills, que são as habilidades interpessoais, né? Para começar, então, Márcia, vamos falar um pouquinho aí sobre qual que é o grau de importância do soft skills para as pessoas, né? Eu gosto de uma analogia que a galera está usando bastante ali na internet, que eles falam dos 3 Qs. O QI, o QE e o QA. O QI é o teu quociente de intelecto. O QE é o teu quociente emocional e o teu QA é o de adaptação. O intelecto é o que te põe no jogo, né? O intelecto deixa você apto aí a participar, você ir para uma entrevista, você conseguir performar e tal. Agora, o QE, que é o emocional, é o que te faz ganhar o jogo, né? É o que te diferencia, porque o conhecimento técnico ele nivela as pessoas, não que ele não seja importante, você precisa dele para você poder resolver os problemas que você vai enfrentar no dia a dia. Mas é através do teu quociente emocional que você vai conseguir manejar melhor o teu quociente intelectual. Então, não adianta você conhecer bastante, você ter um baita de um preparo, se você vai deixar, por exemplo, o teu psicológico afetar. Quer dizer, você está numa baita pressão e aí você trava. O que adianta você ter todo aquele conhecimento técnico se você vai travar na hora da pressão? E olha que eu já vi muita gente muito boa travando psicologicamente. E o QA é o de adaptação. Quer dizer, como é que você consegue sacar rapidamente que a situação mudou, quer dizer, o jogo mudou, como é que você vai perceber como é o cenário novo, quais são as habilidades que precisa, os conhecimentos que precisa naquele cenário, você tem, não tem, como é que você faz para adquirir, e como é que você monta uma estratégia, né, sua mesmo, não precisa ser uma grande estratégia, como é que você põe aquilo em ação. Então, o de adaptação é o que te faz ganhar o campeonato. Então, você chega lá, é uma escadinha. Então, você vê que só um pedaço dela, quer dizer assim, você está apto a entrar no jogo, é o teu intelecto, é o hard skill. O soft skill é as outras duas, não tem como. Exatamente. Num papo aí com o pessoal da internet, a gente estava discutindo aí a importância dos soft skills para a área técnica, né? Aí eles até me perguntaram, poxa, você que está na área de TI, qual que é o grau de importância dos soft skills para os arquitetos, para os especialistas, né, em tecnologia? E é completamente necessário, né? A pessoa não consegue atingir um certo grau de senioridade sem antes ter essas habilidades interpessoais, né, que vai fazer com que ele crie uma desenvoltura e consiga sacar o time em si, né, entender um pouquinho Uhum. mais, saber trazer a informação, saber receber a informação, tudo isso faz parte, né, do complemento do soft skill, né? A maioria das empresas de TI acaba colocando um peso de 50% a parte técnica e 50% a parte não técnica. Aí entra comportamento, atitude, inteligência emocional, entra todo o pacote que não é a parte técnica. Aí, pegando o gancho que você falou, né, a gente na área de TI, a gente é resolvedor de problema, né? Tem que ter. Na real, a gente é resolvedor de problema. Como é que você vai resolver um problema se você não consegue entender o que está acontecendo? E entender o que está acontecendo é muito soft skill. É você ter uma Uhum. escuta apurada, é você saber perguntar, é você saber a hora certa de perguntar também, é você conseguir expressar claramente aquilo que você está pensando. Que eu falo na agente de TI, é tudo muito mundo das ideias, né? Então, quando você está fazendo um mouse, por exemplo, o bichinho é concreto. Mas a gente em TI é uma conversa de doido, porque é muito mundo das ideias,
até a hora que a gente vai dando concretude, ali quando tem a tela do sistema e tal. Hoje que tem bastante sistema rodando, seja no celular ou seja web, a gente até consegue fazer analogias de mais ou menos como a pessoa gostaria, mas ainda é mundo das ideias. Exato. Então, você tem que conseguir trafegar muito bem ali no entender o que está acontecendo e no conseguir se expressar. Assim, esse é o básico. Sem isso, você já começa a emperrar a tua carreira, que é o que você falou, você vai até um nível de senioridade. Os problemas grandes você praticamente não vai entrar. Exato. Para determinadas empresas, o soft skill é tão importante que eles levam até mais, você falou 50-50, né? No mínimo, assim. E em alguns papos eu vi que, assim, hard skills é interessante, tá? Mas a experiência a pessoa consegue proporcionar dentro da empresa. Então, a pessoa tendo um soft skill adequado, entendendo um pouquinho aí sobre adaptação, sobre comunicação, tá? Tendo uma desenvoltura, sabendo trabalhar em equipe, sendo um líder nato, tá? Partindo desses softs, ele consegue imergir ali no hard skill dentro da empresa, né? Comprar a ideia. Tá? Daí um dos graus de importância, né? Tem também uma outra situação clássica que a gente vê, que as pessoas são contratadas pelas hard skills e desligadas pela soft skill. Nossa, né? faz Então, total sentido. essa faz total sentido. Então, isso faz com que muita gente, já na contratação, tenha um peso muito grande na soft skill. Por quê? Porque a hard skill é mais fácil de você ensinar. E a soft skill, que você falou, tem um peso muito grande, é mais difícil de aprender. A hard skill é mais fácil. Você fala assim, na hard skill, no extremo, tipo assim, o cara não está conseguindo resolver um problema técnico, no extremo você chama uma pessoa de outra equipe, mais extremo ainda, você chama um consultor, resolve aquele trem e beleza, esse cara, ele vai crescendo e vai aprendendo. Agora, substituir alguém rapidamente por uma questão de soft skill, você não consegue. Né? O cara tem um relacionamento ali que você não tira e põe outra pessoa no lugar. Né? Ele tem o entendimento do time, tem o entendimento do cliente, tem uma desenvoltura, né? E eu já vi muita gente que às vezes tecnicamente não é tão bom, não tem um apuro técnico tão grande, mas tem soft skills tão desenvolvidas que nesse conjunto ele entrega muito mais do que o cara que tem uma hard skill bem desenvolvida e não tem soft skill bem desenvolvida. Exatamente, perfeito. E pensando nesse âmbito, né, que nós estamos falando, principalmente na área de TI, tá? Que é um dos principais nichos que acompanham o podcast aqui. Quais são os soft skills, os essenciais, ou que mais nós podemos aí levantar, destacar aqui no nosso papo? O básico do básico, assim, Básico sem esse, do básico. você tá lascado. Cara, eu sempre sou fã do óbvio, assim, sabe? Aquele óbvio que tá na cara, mas a gente acha que sabe justamente porque é óbvio, né? Só que eu acho que o óbvio, muitas vezes, ele é mais difícil até de você lapidar, não que ele é difícil de aprender. Às vezes ele é difícil de lapidar porque você deixa ele um pouquinho de lado, que você fala assim, eu sei. Só que é o que te causa mais problema. Então, eu sempre começo com a comunicação. Porque comunicação é você conseguir, você se expressar, né? Não adianta você ter uma bela ideia na sua cabeça se você não consegue transmitir essa ideia de uma forma que o outro entenda. Né? Para isso, você tem que identificar bem o que você está querendo dizer, que a gente pensa uma coisa e fala outra, né? Tem que ter clareza daquilo que você quer falar, conseguir estruturar e conseguir traduzir para uma linguagem que o outro entenda, porque cada um tem um perfil diferente. Então, se você é um perfil muito acelerado, vai falar com uma pessoa que é um perfil mais calmo, vai ficar doida com você falando pelos cotovelos. E o contrário. Cara, uma pessoa que tem um perfil mais calmo vai falar com uma pessoa mais acelerada, cara, não adianta dar voltinha, a pessoa acelerada quer que você vai na bucha. Então, você tem que aprender a identificar o que você quer falar, estruturar bem para ter uma cadência, né? E traduzir para a linguagem que o outro entenda. Assim, é o mínimo, cara, você está ali botando o teu trabalho. Se você não conseguir expressar claramente o que está na tua cabeça,
você já está meio que deixando você aquém do que aquilo que você poderia ser. Adianta Exato. estudar tanto, se dedicar tanto, você não consegue botar a tua ideia na mesa de uma maneira que o outro consiga entender. Não é só você expressar claramente. E comunicação é o que o outro entende. Então, começa assim, é o primeiro passinho. Só que para você comunicar bem, daí você vai dar um upgrade na tua comunicação, é escutar. Mão dupla. Porque a escuta é você conseguir entender muito bem o que está acontecendo. Você precisa ter uma escuta muito apurada. Quem entende melhor o problema, quem dá as melhores soluções, é quem pergunta melhor. Só que para você conseguir fazer uma boa pergunta, você precisa ter um bom entendimento. Você tem que ter uma escuta muito ativa, uma escuta estruturada, você conseguir fazer as perguntas certas, do jeito certo, para você extrair a informação. Porque essa pessoa que vem falar com você, principalmente cliente que não é de TI, fala às vezes de um jeito mais caótico. A gente tem um raciocínio mais estruturado, galera. Sim. Que não é de TI não tem. Aí todo mundo que já foi em cliente já percebeu. Como é que você coloca ordem naquilo, né? Então, você tem que ter uma escuta muito boa. Só que, para mim, comunicação e escuta é quase que um balaio só, né? Mas exige habilidades diferentes. Normalmente, a pessoa que fala bem tem uma escuta mais deficitária. Quem tem uma escuta boa, às vezes tem uma fala mais deficitária. Então, não adianta. Dificilmente você vai ser bom nos dois naturalmente. Ai, nasci bom na comunicar e no escutar. Não, um dos dois você vai ter que trabalhar bastante. Não tem muito, né? Fechou esse balaio. Aí o segundo que eu coloco é o feedback. Aí o feedback que eu estou dizendo não é chegar na salinha e fazer avaliação de desempenho. Não é? É o feedback do dia a dia. Por que do feedback? Você está trabalhando ali num time. Meu, a gente tem que ter consciência se a gente está indo para o rumo certo. Então, teu colega está indo para o rumo certo, putz, senta e conversa com ele, fala, meu, é isso, continua desse jeito, está ajudando para caramba, é isso que a gente precisa. Não está indo legal? Cara, fala com ele. Porque se passa batido uma situação ruim, tipo, o cara que está chegando atrasado vários dias na semana, vou pegar um exemplo muito simples, e ninguém fala nada, um chega atrasado hoje, outro chega atrasado amanhã, o outro depois, aí vira aquela bagunça que ninguém mais está nem aí. Para o horário, se descamba todo o comprometimento do grupo vai embora, porque uma pessoa começou a chegar atrasada e ninguém foi falar com ela. Então, é aquela coisa muito simples de você fazer o feedback, porque é o feedback que traz evolução para você e é o feedback que traz evolução para o grupo. Mas feedback precisa de comunicação, precisa de escuta. Exatamente. E precisa saber fazer feedback. O feedback precisa ser uma troca diária com a pessoa, né? Você entender ali que ambos estão evoluindo, crescendo juntos, tá? Você dando o seu feedback, ele dando feedback seu, né, a respeito de você, cara, os dois crescendo junto. E em time isso é muito mais produtivo, né? Porque o time cresce junto, né? Eu costumo falar sobre inteligência coletiva, tá? A inteligência vai crescendo, tá? Todo mundo vai crescendo junto, isso é muito legal. Vai crescendo, e às vezes são pequenos toques, igual isso que eu falei de chegar atrasado, porque se você não pega isso no começo, quer dizer, o deixa para lá, ele pode transformar a coisa numa tremenda de uma bola de neve. Porque, meu, se um chega atrasado, outro chega, vira uma falta de compromisso. E essa coisa do crescer junto é muito gostoso, porque um acaba ajudando o outro e também percebendo o que o outro não vai bem. Porque, não, mas você vai dar feedback, putz, cara, isso aqui não ficou legal, aí não ficou legal de novo, não ficou legal de novo, mas é uma coisa que a pessoa realmente tem dificuldade. Às vezes a tarefa não tem que estar com ela tem que estar fazendo outra coisa, sabe? Então não adianta deixar com ela que como grupo vai dar ruim. Só que eu gosto muito dos times quando eles conseguem ter clareza das forças de cada um. Eu não vou falar fraqueza, aquilo que a pessoa vai mal. Não é uma fraqueza, ela só não desempenha tão bem naquilo. Porque eles conseguem até fazer uma divisão das tarefas, né? De forma que cada um pegue aquilo que vá muito bem. E eu gosto de falar assim, se a tarefa não é tão crítica, é algo que você vai mal, pega pelo menos para você não mandar tão mal naquilo quando precisar fazer. Sim. Sabe? Porque senão você nunca faz aquilo que você não é tão bom na hora que precisa. Tipo, você não gosta de fazer tela. A hora que precisa fazer tela, tu nunca fez uma, vai sair uma porcaria. Então, de vez em quando, faz uma tela mais ruinzinha do sistema, que quase ninguém usa, mas tem um mínimo de traquejo na tela,
Mas quando o time tem essa consciência é muito divertido. A gente dá mais risada que se passa o dia inteiro, é É divertidíssimo. gostoso, né? É É. bom. Mas começa com pequenos feedbacks, entendeu? E só te respondendo a última, né? Que é a terceira habilidade, né? Que eu falei da escuta, da comunicação, falei do feedback. A última é a capacidade de adaptação. Uhum. Por conta do nosso cenário que vai mudando com muita rapidez. Então, essa capacidade de adaptação, eu vejo as pessoas colocando igual a comunicação. Acho que a comunicação é uma habilidade sozinha. Não é? Uhum. A comunicação escuta. Feedback não é só feedback, é comunicação, escuta e feedback. Capacidade de adaptação também é um conjunto. Tá tudo integrado, né? Nos dias de hoje, tudo isso é integrado. O que me mata é quando as pessoas colocam tudo isso separado. Cara, não tem separado. Isso está junto. Então, assim, capacidade de adaptação, eu preciso primeiro conseguir ter visão de que o cenário mudou. Depois que esse cenário muda, eu tenho que aceitar que esse cenário mudou, porque a gente não aceita. A gente tenta, igual a pandemia no começo, que a galera rejeitava. Não, quem primeiro sacou e aceitou que, putz, é isso, o negócio chegou para valer, né? Então, a capacidade de você Uhum. aceitar. E aí, depois, você precisa olhar o cenário novo e ter uma capacidade de olhar e falar assim: tá bom, nesse cenário que mudou, quais são os conhecimentos que precisa para jogar esse jogo? Quais são as Exato. habilidades que precisa? Então, você tem que conseguir perceber isso. Percebeu, aí você tem que. Aí é outra habilidade ainda, que é você perceber: eu tenho ou eu não tenho? Né? Fazer aquela baita Autoavaliação. autoavaliação. Nossa. Eu tenho ou eu não tenho essas habilidades? Ou esses conhecimentos? Eu tenho, beleza, estou apto para jogar. Não, não tenho. Consigo aprender rápido? Consigo? Bora. Não consigo? Vou te chamar reforço. Vou ter que dar um jeito É. aqui. Ou eu tenho dentro da empresa, ou eu tenho fora da empresa. Como é que eu vou fazer? Mas eu preciso ter esses conhecimentos. Ganha o jogo quem aprende rápido. Essa Quem é a aprende sacada de rápido. hoje. Não tem como. Porque, gente, você chegou só até a metade do negócio quando você está aqui em adaptação. Uhum. Depois você precisa pensar numa estratégia e botar esse trem em ação. Então, são 5 habilidades, cara. É. 5 habilidades Entendeu? integradas que você precisa ter para aumentar o seu nível de senioridade, para você seguir o seu próximo passo, né? Então, Para você assim, fazer toda a adaptação, você ter essa capacidade de é. adaptabilidade, porque não é flexibilidade. É. Flexibilidade você inclina, aceita e você volta para onde você está. Resiliência, a mesma coisa. Uhum. Adaptabilidade, você vai para um outro cenário e você embarca nesse cenário. Você é um baita de um camaleão, né? Você tem que se adaptar ali e se manter. Eu bati um papo, eu não consegui o tempo dele. Não sei se você conhece o José Salib Neto. Uhum, eu vi outro dia que você postou. Isso, é. Tem um papo com ele aí, junto com a Crowd Talks. Não sei se você conhece a Crowd, a agência Crowd do. Não, mas eu vi que você postou. Então, logo, logo a gente vai falar com o Salibão aí sobre um livro chamado Liderança Disruptiva. Vai chegar em agosto aí, vai ser bem legal. E batendo um papo com ele a respeito de adaptação, as pessoas hoje têm muita dificuldade, né? Tem muita aquela mentalidade, tipo, eu tô aqui, vou ficar aqui, e se alguma coisa acontecer fora do normal, eu vou entrar em pânico, sabe? Uhum, Sem ter aquela elasticidade, plasticidade, não sei, de você se adaptar ou se moldar de acordo com o seu contexto, de acordo com as mudanças. Porque hoje tudo muda muito rápido, tá? sim. E não existe uma segurança. Hoje o que existe é uma Uhum, falsa segurança, né, na uhum. verdade. E as pessoas não conseguem entender para se adaptar, para se tornarem pessoas adaptadas assim, de maneira É, contínua. e o que eu acho que pega muito para a gente TI é que a gente tem uma alta exigência de qualidade, de fazer a coisa assim, ela tem que sair muito perfeitinha. A gente não consegue fazer uma coisa bem feita, mas menorzinha. Não, a gente quer fazer a coisa inteirinha, linda, maravilhosa. O negócio do MVP para a gente é meio, né? A gente, não, vamos fazer já o troço Já que, quer pular pro Jobs já, né? Já quer a ser prova de Superman. furacão, assim, sabe? Quer ver um exemplo que eu bolei para a gente entender o lance da capacidade de adaptação? Lembra na pandemia, logo que começou a questão dos restaurantes, do delivery. O Uhum. restaurante que se adaptou rápido ao delivery, ele está vivo até hoje. Aquele que ficou relutando, não, essa pandemia é 2 semaninhas, não, é um mês,
Ah, 2 meses. Passou os 2 meses, ele não tinha mais como se sustentar, ele fechou. É Sim. simples você colocar o delivery no teu restaurante? Não é. É muito complexo, porque pensa o seguinte, você está lá, você tem um determinado processo na tua cozinha. Agora, esse processo vai mudar, ele vai ser via aplicativo, você vai ter que treinar todo mundo, isso vai chegar via aplicativo. Sim. Tá? E eu vou colocar todo o meu cardápio, peraí, eu costumo fazer arroz, feijão, bife, batata frita, mas como é que vai ser a embalagem? Eu vou colocar numa embalagem, no marmitão, aí o feijão vai por cima do arroz, o cliente não gosta, Tudo tem eu que ser coloco pensado, né? separado, a moto vai entornar, quer dizer, eu tenho que pensar na embalagem que eu vou colocar. Todos os meus produtos aguentam embalagem? Quantas embalagens diferentes eu vou ter que comprar? Putz, talvez eu vou ter que reduzir o meu cardápio para eu conseguir ter o número de produtos, né, o número de pratos ali que eu consiga garantir a qualidade. Cara, já não é a prova de furacão, eu já vou ter que diminuir. A outra coisa, eu vou vender para todo mundo? Peraí, será que a 10 quilômetros daqui do restaurante o produto chega quente? Ou vai chegar frio, o cliente vai reclamar? Será que vai demorar 2 horas para chegar? Putz, vou ter que reduzir o raio de atendimento. Aqui, quando eu estava presencial, o garçom passava na mesa e falava, e aí, senhor Renato, o prato veio de acordo? Como é que eu faço para saber se o prato está de acordo? Se o Feedback, né? cara gostou ou não gostou. Então, assim, são vários detalhes que a pessoa tem que lidar e entra muito a parte emocional. Porque só de eu falar, tu já ficou meio agoniado, né? E a gente Muita coisa. fica agoniado. Eu imaginei o cara pensando, cara, isso deve ter sido uma loucura, né? De saber quais produtos eu ponho, qual raio de atingimento eu ponho, como é que eu pego o feedback do meu cliente, como é que eu treino a equipe. Então, assim, eu faria o quê? Eu ia reduzir o cardápio para caramba, ia ter meia dúzia de pratos que eu conseguisse garantir tempo, né, de entrega, tá quentinho, bonitinho, né? E a qualidade você falou do feijão não entornar em cima do Exato. arroz, isso é um problemão Para para muitos isso é muita um problema. gente. É uma baita transformação cultural tudo isso aí, né? Porque vai É uma mudar tremenda paradigmas, vai mudar tudo. transformação, entendeu? Só que, assim, a pessoa tem que ter um jogo de cintura muito grande e tem que Uhum. aceitar muitos pequenos erros e conseguir consertar isso, Exato. né? Porque como é que você vai saber exatamente como é que vai chegar o teu produto? Eu lembro que bem no comecinho, uma vez eu fui pegar um prato e aí eu vi que o rapaz não era motoboy, ele veio de carro e tal, eu falei, tu não é motoboy, o que aconteceu? Ele falou, ai, não, eu sou do restaurante mesmo, eu vim porque eu quero conhecer, quero saber quem está comprando, depois você me diz como é que chegou, para eu saber como é que tá, porque a gente está experimentando o delivery. Eu falei, não, peraí, dá teu telefone, eu te ligo, te ajudo, não tem Boa, problema. boa. Que legal. Não, isso me esbarra bastante numa das áreas que tenho estudado bastante, que é a transformação digital, né? Onde você transforma completamente todos os processos, envolvendo pessoas, processo, envolvendo o cliente, principalmente o cliente, que tudo isso gira em Sim, torno de tudo gira em porque torno do isso cliente. transforma exatamente o negócio todo, só dele pegar e fazer um delivery, né? Ele transforma o negócio dele inteiro, ele tem que pensar, repensar o negócio de ponta a ponta, né? Não é só Exato, pegar e falar assim, estou fazendo entrega, exato, exatamente. né? Então, essa é toda a capacidade de adaptação. Perfeito. Agora, pensando em tudo isso, Tim, já levantamos pelo menos 3 pontos aí. Como que a pessoa pode desenvolver os soft skills? Ei, nós! Cara, a gente está muito. Não, Capciosa. pensa assim, ó, vamos lá. Você está estudando desde o seu, vamos pensar tarde, dos 5 anos de idade, você foi até o fim da faculdade, até os 22, 23, Uhum. tu não aprendeu soft skill. Você só aprendeu hard skill, você só aprendeu ali matemática, física, química, história, biologia e tal. Cada uma delas tem um jeito Uhum. diferente de aprender. Exato. Você vai aprender história, você consegue sentar e ler bastante no final do dia, você tem uma boa compreensão, você consegue passar quase o dia inteiro lendo lá a história do Brasil. No final do dia, você tem uma boa compreensão. Uhum. Biologia, você tem uma boa compreensão. Quando você vai para as exatas, para matemática, física, química, você precisa praticar. A gente sabe que não adianta você ficar
só lendo, que você não vai entender matemática, você vai precisar exercitar. Tá. Só que se você pegar a equação de segundo grau, você vai começar de manhã à noite, vai passar o dia inteiro fazendo aquele negócio, no final do dia, tu tá bonzinho de equação de segundo grau. Uhum. Pô, você chega no final do dia e fala, pô, acho que até as medianas eu consigo fazer. As mais difíceis eu peno um pouco, mas beleza. Só que soft skill é bem diferente disso. E aí que entra um nó da nossa cabeça. Porque você não aprende numa sentada. Não adianta você pegar um livro de comunicação, ler o livro inteirinho e falar, beleza, sei tudo de comunicação. Porque ela envolve uma série de mecanismos. Exato. Envolve todo o nosso lado emocional, todos os nossos sentimentos estão ali. Na hora de falar, a voz não sai, né? Porque a gente... Sabe quando dá aquele nó, assim, você quer falar um negócio que é difícil e não vai? Quer dizer, como você tem o controle emocional para você conseguir se colocar, para você esperar a hora certa de falar, ou como falar, etc. Então, não é o mesmo mecanismo. Eu falo assim, o conteúdo ele é bem menor, muitas vezes, do que é de uma habilidade de hard skill. O forte de soft skill é prática. Exatamente, se jogar. Se jogar. O que eu não consigo acreditar é assim, aquelas imersões, sabe? Você faz um curso de 3 dias de alguma coisa de soft skill. Gente, na semana seguinte você esqueceu. Se durar uma semana na sua cabeça. Porque não é a mesma metodologia. Você tem que pegar o trechinho, né? E que você está aprendendo agora e treinar todo dia. Aí, assim, a analogia melhor que eu achei é tipo para academia. Você está formando fibras novas, da mesma maneira que o seu cérebro está formando caminhos novos dos neurônios, a tal da plasticidade. Eu vou ter que fazer novos caminhos para resolver problemas que eu costumo resolver. Então, eu me comunico do jeito A, eu quero me comunicar do jeito B, eu preciso de novos caminhos. Aí, a academia, para você ficar com o bíceps bonito, não adianta você treinar 10 horas por dia. Exato. Chegou no fim do dia, tu tá cansado e o teu bíceps está do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito não, ele está doendo. Tá doendo. Não adianta você ler trocentas coisas sobre ganho de massa e ir para a academia em 10 horas e achar que você vai ganhar massa. A leitura vai te ajudar? Sim, vai te ajudar. Mas você precisa ir para a academia todo santo dia. Você precisa todo santo dia, você precisa ir um pouquinho todo santo dia. Não adianta você praticar hoje e ir para a academia uma semana depois. Então, assim, o que eu faço é o quê? Pego um tema, eu pego um único tema por no mínimo 3 meses, às vezes mais, menos, depende o quanto eu tenho dificuldade com o tema. A mesma coisa ganho de massa. Tem horas que você ganha mais bíceps, mas tem gente que tem mais dificuldade para ganhar perna. Cada um é de um jeito. Sim. Então, você tem que sentir naquela habilidade se você tem mais facilidade ou menos facilidade. Estuda um pouco, não adianta ler o livro inteiro, às vezes, ou ler tudo. Pega um pedaço, tá, essa semana eu vou pôr em prática isso aqui. E vai colocando isso em prática, o que é mais, que eu ainda recomendo de soft skill, anota. Porque muita coisa você tem no teu emocional e você tem que trazer para o teu racional para você ter consciência daquilo. Como gestor, eu analiso soft skill com base em evidências. Eu dou tempo ao tempo, tá? A gente dá o feedback, dá o tempo ao tempo e vai analisando e colhendo evidências, tá? Se num período de tempo X, que não é curto, tá? Tem que ser um período de fixação mesmo. Você viu evidências da pessoa, daquele soft skill, daquela evolução, poxa, legal. Com base na evidência, né? E na experimentação, a pessoa evolui. Dia a dia... meses mesmo. Meses ou, quiçá, anos, dependendo, né, do grau de dificuldade que a pessoa tem com relação ao assunto. Sim, mas essa é a chave da pessoa perceber que é uma mudança de mindset em relação ao jeito que a gente passou mais de 20 anos aprendendo. Né? Que agora você vai ter que lembrar todo dia que você precisa aprender aquilo. Não é igual a equação matemática que você ficou lá, sei lá, 2, 3 dias aprendendo e fala, beleza, vai e faz a prova e está tudo certo. Não, você vai todo dia praticar um pouquinho e você tem que ter esse foco do tipo, olha, este mês é o mês da comunicação e dentro da comunicação eu vou praticar esse pedacinho e vou me avaliar todos os dias como é que eu estou indo nisso aqui.
Então, é disciplina mesmo. Por isso que eu falo assim, é muito parecido com ir para academia, né? E você pode turbinar, por exemplo, você quer ter um ganho de massa melhor? Tá, você vai pegar uma academia, vai pegar um professor ali que te faz tua ficha, pode incluir alimentação? Putz, vai ficar melhor se você incluir alimentação. Colocar suplementação vai ajudar? Vai ajudar, mas você continua tendo que ir para academia, tá? Exato. Não tem como, tem que ir. Não tem como. Não tem como, as outras coisas Perfeito. ajudam bastante, né? Então, tipo, eu falei, a anotação ajuda? Puta, a anotação potencializa demais. Quem consegue ir anotando, né? E anota, tipo, para jogar fora, não precisa ler, nada disso, é só para você racionalizar e tomar consciência da coisa, né? Avaliar se você foi bem ou não, que outros caminhos você podia ter tomado. Tipo, putz, deu uma mancada tremenda, e agora? Né? Como é que o que eu poderia ter feito? Que uma parte interessante do nosso cérebro, quando a gente simula uma situação, que seja a gente imagina ela, ou a gente simula meio teatro mesmo, sabe? Que você fala, né? Você ensaia a fala, ele faz os mesmos caminhos de quando fosse uma situação real. Aí fala assim, e eu vou te dar um exemplo que todos nós já fizemos, para você ver como a gente faz e não percebe, mas no trabalho a gente não faz, né? Quem de nós, na sua adolescência, não treinou como é que ia chegar na garota ou no rapaz lá para dar... Cara, você ensaia, bicho, porque você ensaia. Você cria sinapse, né? Você faz o negócio ali todo acontecer dentro aqui, né? Na cabeça para depois ensaia chegar... na frente do espelho, tudo. Você ensaia como é que você vai falar. E por que você ensaia? Porque em algum momento você viu que isso funcionou. Então, você vai fazer de novo, entendeu? Exato. Isso é interessante, mas também tem que melhorar a comunicação, né? Porque na cabeça você pensa, sei lá, você fala como se fosse o rei da oratória, chega lá, você fala igual o McDonald's, né? Então, exato. Por isso que tem eu falei muito que tem que disso fazer o também. teatro É mesmo, tudo, você tem que falar. tudo intercalado, tudo junto ali, né? Você tem que falar, você tem que ver várias coisas que te distraem, né? Então, por exemplo, eu sou muito visual, eu sei que se eu tenho que falar um assunto sério, eu tenho que estar no estado que eu nada me distraia, né? Então, assim, se eu puder sentar virado para a parede branca, melhor. Mas não vai ser possível, né? Então, eu tenho que treinar bastante e não ter problema de estímulo visual, porque eu perco, assim, a minha atenção. É treino, eu treinei pra caramba. É treino, porque eu sou aquela que sentava na primeira fila da sala, porque se eu sentasse atrás eu não conseguia aprender. O fundão para mim não servia porque eu me distraía com qualquer coisa. Conhecer a si mesmo é fundamental para o crescimento das soft skills, né? Você entender, se autocompreender, tá? Sabe? Entender suas limitações, os pontos que você precisa evoluir, isso é fundamental. Bom, pessoas, conversei com Márcia Bussolaro. Márcia, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo, hein? Te agradeço demais o convite, eu adoro falar desse assunto, você já sabia, né? Sim. Esse aqui, Por isso só eu te chamei. chamar que eu chego. Não, a minha grande vontade é transformar essa ideia, a gente começar a trabalhar com soft skill no mínimo quando a gente entra no mercado de trabalho, que você tem uma estrada que você percorre técnica, você montar uma outra estrada que você vai percorrer de soft skill e não só lá na frente quando você está num cargo de liderança ou você está num cargo sênior, que aí você tem uma tremenda de uma exigência soft skill e que você não percorreu essa estrada. Aí tem que correr atrás do prejuízo, né? E é o que acontece hoje. Obrigadão, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já